Olá, esta é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo. Caso você não se identifique com esta leitura, sugiro que assista a do seu ascendente, Lua ou Vênus. Se quiser que seu signo seja postado primeiro, curta o vídeo, porque a ordem de postagem do canal é baseada nos signos mais curtidos do mês anterior. E se tiver interesse em fazer uma leitura pessoal comigo, acesse o site oraculodinix.com para saber maiores informações. Recados dados, vamos iniciar a leitura. Signo de Áries. Inicia a segunda quinzena de setembro com a energia da sacerdotisa reversa. O que me vem aqui é que vocês estarão com problemas nessa segunda quinzena em se conectar principalmente com a intuição de vocês. É o caso de ter dificuldade em fazer essa conexão. Talvez não. Boa parcela de vocês, o motivo seria o excesso de preocupações durante esse período, que pode afetar o lado espiritual de vocês. A sacerdotisa reversa também me remete muito a alguns de vocês terem, além da dificuldade de se conectar com a intuição, também é o caso de ter a tendência nesse período a se iludir muito com as situações e ou com as pessoas, justamente por ter dificuldade em se conectar com a intuição. E é através da intuição que a gente descobre quais são as reais intenções das pessoas, se determinada situação é benéfica para a gente, esse tipo de coisa. E há problemas em relação a isso, que eu vejo principalmente. Também tem uma questão aqui de vocês estarem muito fechados, pessoas de Áries, nesse período, não revelando muito os próprios sentimentos às outras pessoas. Tem uma questão de frieza também. Talvez alguns estejam com um certo tipo de bloqueio emocional, e isso é que estará resultando nessa fachada muito fria e distante em relação às outras pessoas. Se for isso, o conselho desse arcano reverso é para que vocês tentem se conectar melhor com a intuição de vocês, seja através de estudos esotéricos como o tarô, a astrologia. Também pode ser através da meditação. Há várias formas de meditar, como eu sempre falo, e como o signo de Áries tem muita energia, tem também formas de meditação fazendo exercícios físicos, em movimento também. É só vocês procurarem no YouTube ou no Google que vocês encontram. Mas o principal aqui é a possibilidade de vocês não estarem em contato com a própria intuição durante esse período, e o obstáculo seria o 10 de ouros, a carta da riqueza. Pode ter relação com problemas problemas familiares, envolvendo pessoas da família. Pode envolver questões materiais também, principalmente bens imóveis, já que o 10 de ouros me remete muito a coisas que são herdadas, bens materiais que são herdados da família. Alguns podem estar numa situação como essa, de ter problemas familiares em relação a isso. Também é uma questão de vocês terem dificuldade em alcançar a estabilidade, seria o obstáculo nesse período, estabilidade material. Alguns de vocês podem ter dificuldade também em ter um imóvel próprio, seja, eu vejo mais o âmbito da casa. Alguns de vocês podem morar com familiares e querer ter uma casa própria, e esse seria o obstáculo, né, nesse período também. Mas o que eu vejo principalmente seriam dificuldades, problemas em relação à família e também ao âmbito material, de vocês terem dificuldades em alcançar a estabilidade, principalmente.
E em relação a problemas familiares, tem muito a questão de comunicação também entre os familiares, porque esse arcano tem afinidade com Mercúrio em Virgem. Então pode ter muito uma questão de crítica, podem ser vocês criticando familiares ou vice-versa, e isso também poderá estar causando problemas. É o caso de vocês também se iludirem por não estar em contato com a intuição. Se iludirem com alguns familiares. Pode ser o caso de alguns familiares falar uma coisa que na verdade tem uma intenção por trás e vocês não conseguirem enxergar isso por causa dessa dificuldade em se conectar com a intuição de vocês. Então preste atenção a isso também. O centro de atenção tem o arcano da crueldade, o 9 de espadas. O que vocês precisam prestar atenção nesse período é principalmente os pensamentos. Prestar atenção se vocês não estão tendo um padrão de pensamento negativo que causa muita ansiedade, muito medo em relação às situações. Também pode ter relação com os problemas familiares, medo do pior acontecer. Também tem um padrão mental de tentar ficar tentando buscar uma solução para um problema, e nisso vocês pensam muito sobre esse determinado problema, e de modo a não conseguir até dormir direito ou ficar muito estressado em relação a isso e não conseguir encontrar a solução racional para isso. E isso pode também está afetando a saúde de vocês, pode causar enxaqueca, dor de cabeça, por vocês estarem avaliando demais uma situação, um problema. Eu vejo principalmente problemas aqui, causando ansiedade a vocês, insônia até, porque tem muita energia de medo aqui, pensamentos de medo e também pensamentos de pessimismo, de ter medo do pior acontecer. Para alguns pode fazer sentido isso. E o que vocês precisam prestar atenção, principalmente, seria isso. E também, como eu vejo aqui, uma certa vulnerabilidade até espiritual de vocês está sendo causada devido a esses pensamentos. Muito pensamento negativo, um padrão de pensamento negativo, de ficar sempre numa energia de ansiedade, de medo, e isso acaba causando o chamado vampirismo psíquico, que seria vocês sugarem a sua própria energia, de modo até ficar com baixa energia, baixar a vibração de vocês, e isso causa baixa de vitalidade, e com o tempo pode se tornar em doenças. Então prestem atenção a isso, principalmente quem está nessa energia de preocupação sempre, estresse. Isso afeta o espiritual, o lado espiritual de vocês, que vocês estarão bastante vulneráveis nessa segunda quinzena, porque o arcano da sacerdotisa veio reverso. Também é o caso de, para alguns, pode acontecer a possibilidade de algo ser revelado, algum segredo ser revelado, que pode ser um segredo de vocês ou pode ter influência da família, e vocês poderão descobrir isso, algum segredo que envolve o âmbito familiar nessa segunda quinzena. Isso é para alguns de vocês, eu acredito que não seja uma parcela muito grande. No que vocês devem desapegar ou no que vocês devem evitar, tem o arcano filho de ar. Veio para cima, mas como saiu numa casa que é maléfica, entre aspas, que eu considero como maléfica, vocês podem conhecer alguém com essas características do filho de ar, uma pessoa inteligente, mas pode usar essa inteligência para tirar vantagem da situação ou das pessoas, pode ter tendência a manipular as pessoas por ser muito inteligente, é uma pessoa persuasiva também,
tem o dom da comunicação, pode ter, como é elemento A, pode ter os signos do elemento A, Gêmeos, Libra, Aquário. Eu vejo principalmente o signo de Gêmeos. E energia masculina e jovial. Então, a possibilidade dessa pessoa não ter chegado aos 30 anos é muito grande. Se for uma mulher, como eu sempre falo, essa mulher tem características masculinas mais fortes. Mas, como saiu aqui no que vocês devem evitar ou desapegar, pode ser o caso de vocês conhecerem, pode até ser um familiar, para quem, pode ser o filho de algum familiar também. E essa pessoa pode até falar coisas, distorcer a verdade para tirar vantagem da situação. Pode fazer rumores. É uma pessoa bastante estrategista também. Pode criar problemas através das coisas que essa pessoa fala. Se vocês conhecem alguém com uma ou mais características que eu falei, é necessário vocês evitarem essa pessoa nesse período. Porque muito provavelmente pode ser o caso dessa pessoa revelar algo, alguma intimidade, algum segredo familiar. Ou essa pessoa irá atrapalhar, entre aspas, vocês durante esse período. Pode criar problemas com vocês. Mas eu vejo muita questão de um segredo aqui, que pode ser revelado por essa pessoa até. E para quem identificou características dessa carta na própria personalidade, seria trabalhar nessas características ditas negativas, entre aspas. Procurar não manipular as outras pessoas, procurar não distorcer a verdade para tirar vantagem, esse tipo de coisa. No que vocês devem incorporar como vocês devem agir, saiu o arcano da destruição, que seria o 10 de espadas. É interessante que saiu 3 cartas do naipe de ar, que seria o espadas, que se refere muito à mente, à lógica, ao raciocínio. Então, o que me remete que vocês estarão muito racionais nesse período. Acredito que devido às preocupações, ao estresse, a ficar buscando soluções para determinados problemas, vocês estão focando muito na mente e não se conectando, e por se focar muito no lado racional, acaba se desconectando do emocional, da intuição de vocês. Então prestem atenção a isso. Veio muito naipe de ar aqui. E o 10 de espadas, no que vocês devem incorporar ou como devem agir, me vem aqui que é necessário colocar o fim a uma situação nesse período que já não tem mais jeito. Pode ter relação com um grupo de pessoas, como eu vejo a carta da família como obstáculo. Pode ter relação de alguns de vocês terem muitos familiares tóxicos. E é necessário colocar um fim, ou se afastar dessas pessoas, ou até podem ser pessoas que já traíram a confiança de vocês em algum momento. Vejo principalmente pessoas de Gêmeos aqui. E como saiu o filho de ar, então tem muito a questão do elemento ar aqui. E o que é preciso é vocês colocarem um fim a uma situação que causou muito sofrimento e pode ter influência de familiares. Também colocar um fim a um padrão de pensamento que pode ser até destrutivo para vocês, baseado em ilusões da mente. Como eu vejo muitas preocupações, uma análise excessiva sobre as situações ou pessoas. É necessário vocês colocarem um fim no padrão de pensamento negativo e que pode ser até destrutivo, de pensar às vezes de forma distorcida em relação às pessoas,
pode ser em relação a alguns familiares, a situações, mas o principal aqui é pôr o fim a uma situação que causou muito sofrimento e que pode ter influência de um grupo de pessoas tóxicas até. E esse arcano aqui seria o conselho para vocês, é de um deck novo que eu recebi, e esse tarô novo é bastante diferente do tarô tradicional. Então eu vou interpretar de forma intuitiva a carta, mas dependendo da carta que sair, eu vejo se tenho necessidade em ler o conselho do livro que veio com o tarô. Então vamos ver qual foi o conselho para vocês. Intensidade. O arcano da intensidade, se eu não me engano, seria o Cavaleiro de Paus no tarô tradicional. O que me remete aqui e combina muito com o signo de Áries. Então, o signo de Áries é muito intenso. É um signo de fogo, e fogo já remete a essa intensidade, porque não está focando, né? Já remete, e como vocês podem ver na imagem, tem muito a cor vermelha, e remete muito à velocidade também. Então, o que eu já sinto aqui como conselho é vocês prestando atenção na intensidade, principalmente das atitudes, procurar controlar um pouco essa intensidade. Também é o caso de ter, como eu vejo, problemas familiares aqui, um grupo de pessoas que pode ser um pouco tóxica, e muitas preocupações. É o caso de vocês terem que controlar a intensidade até em questão da raiva, porque Áries, quando fica irritado, saiam de perto. É uma explosão, e dependendo de como a pessoa é na personalidade, se tiver muito a energia de Áries no mapa, às vezes a pessoa não consegue se controlar. Então preste atenção a isso, a intensidade de vocês em relação às pessoas, principalmente em situações de conflito. Procurar ter um pouco de paciência, sei que é difícil para esse signo. Vocês explodem com muita facilidade, dependendo das situações. Tem muita questão da impaciência também. Então, procurem buscar o autoconhecimento através de ferramentas muito ligadas à espiritualidade, como veio a sacerdotisa reversa, tarô, astrologia, meditação, principalmente para acalmar os ânimos. E eu vou ler o conselho do livro só para completar ainda mais a mensagem. Intensidade. É o Cavaleiro de Fogo. A figura desta carta assumiu a forma de uma seta, movendo-se com o foco unidirecionado daquele que sabe precisamente onde está indo. Movimenta-se com tamanha velocidade que quase se transformou em pura energia. Sua intensidade não deve, porém, ser confundida com a energia obsessiva que faz as pessoas dirigirem seus carros à velocidade máxima para atingir do ponto A para o ponto B. Esse tipo de intensidade pertence ao mundo horizontal do espaço-tempo. A intensidade representada pelo Cavaleiro do Fogo é pertinente ao mundo vertical do momento instantâneo, um reconhecimento de que agora é o único momento que existe e de que aqui é o único espaço. Quando você age com a intensidade do Cavaleiro do Fogo, é provável que isso provoque ondulação nas águas à sua volta. Alguns irão sentir-se valorizados e renovados pela sua presença. Outros poderão sentir-se ameaçados ou incomodados. As opiniões alheias importam pouco, porém, nada poderá detê-lo neste momento. Então, como conselho que eu vejo aqui, é que é um incentivo, essa carta é um incentivo para vocês agirem com a intensidade, mas não com a questão, não essa energia da pressa,
não essa intensidade inconsequente, mas sim agir com a motivação para vocês conseguirem alcançar o objetivo de vocês. Claro que não devem ignorar o conselho que eu falei de buscar se controlar nas questões de conflito, principalmente em relação à família aqui, que eu vejo, buscar se comunicar com as outras pessoas de uma forma mais calma, buscando escutar as outras pessoas também, porque alguns de vocês do signo de Áries têm um pouco de problema em relação a isso, a não prestar muita atenção no que os outros estão dizendo e acabar tirando conclusões meio distorcidas porque não prestaram muita atenção ao que as outras pessoas falaram. Então preste atenção a isso e usar essa energia da intensidade para alcançar objetivos produtivos. É o principal. E também prestar atenção nas preocupações, nesse padrão mental pessimista e que causa muita ansiedade a vocês. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei na leitura, coloca nos comentários para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Espero que eu tenha ajudado e nos veremos no mês de outubro.